Olá, em primeiro lugar eu desejo que você esteja bem. E nesse vídeo vamos fazer esse tapete retangular muito fácil de trabalhar e que eu fiz aproveitando as minhas sobras de linha. Bom, nesse vídeo eu não vou falar nem o tamanho e nem os materiais aqui no vídeo. Eu deixei tanto o tamanho da peça quanto os materiais todos anotados no primeiro comentário. Deixei lá as quantidades em gramas de cada uma das cores e deixei também a quantidade em metros. Lá também tem a informação a respeito da medida desse tapete e também a explicação para que você consiga trabalhar essa peça mais larga e também mais comprida, se você quiser fazer aí um jogo de cozinha. Então, por gentileza, desce aí embaixo no primeiro comentário que todas essas informações estão bem detalhadas ali para que você consiga aí fazer, né, uma passadeira ou um jogo de cozinha com esse modelo. Eu gostei muito de trabalhar esse tapete porque ele é uma peça muito rápida de fazer e além de ser muito fácil, e ficou com esse efeito muito bonito no final aqui do trabalho. Eu espero que você goste também, e se você fizer e gostar do resultado, por gentileza, deixe o seu like e o seu comentário. Bem, então é isso, agora vamos lá para o passo a passo. Começo trabalhando um cordão com 72 correntes, 72 correntes. Em seguida, conto aqui a partir da última, voltando atrás, o total de 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Na quarta corrente, faço um ponto alto. E eu vou seguir aqui trabalhando um ponto alto para cada corrente que eu tenho de base, até construir aqui o total de 7 pontos altos. Bem, então aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, faço 2 correntes, pulo 2 correntes de base e, a partir da terceira, de novo aqui começo a trabalhar um ponto alto para cada ponto de base, faço mais 7 pontos altos. Então, essa primeira volta será inteirinha trabalhada dessa maneira. Nós vamos fazendo grupos de 7 pontos altos separados por 2 correntes e pulando 2 correntes de base. Então, fez os 7 pontos altos, só fazer 2 correntes, pular 2 correntes de base e trabalhar mais 7 pontos altos. Eu vou fazer aqui o meu, seguindo esse padrão até o final da minha volta, aí venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei até o final do meu cordão e fiz um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos, com 7 pontos altos separados aqui por 2 correntes. Encerrei a minha primeira volta. Agora, vamos iniciar a segunda. Eu vou começar subindo 2 correntes, 1, 2, e vou virar aqui a minha peça. Então, fico aqui com os pontos pelo lado do avesso aqui dessa primeira volta. E, na sequência, nós vamos fazer ainda mais 2 voltas idênticas a essa aqui que nós fizemos. Então, vamos trabalhando ponto alto sobre ponto alto, separando os grupos com 2 correntes. Fez os 7 pontos altos, é só fazer 2 correntes, pular as 2 correntes da base e, a partir desse ponto aqui, trabalhar mais 7 pontos altos. E vamos assim até o final da volta. Eu vou trabalhar a minha e venho lá no finalzinho, encerrando a volta com você. Aqui está, trabalhei a segunda volta com o padrão que orientei. Aqui o último grupo, por enquanto fiz apenas 6 pontos altos. O ponto 7 será trabalhado naquela primeira corrente que eu voltei atrás aqui para começar a primeira volta. Então, introduzo a agulha pelo meio dessa primeira corrente que eu voltei atrás. Busco uma linha pelo meio dessa corrente e trabalho aqui o ponto de número 7. Bem, então, aqui está, encerrei a minha segunda volta. Agora, nós subimos 2 correntes, 1, 2, viramos a nossa peça e, de novo, aqui repito, mais 8 grupos com 7 pontos altos. Então, vou trabalhando ponto sobre ponto.
Fez o grupo de 7 pontos altos, então é só fazer 2 correntes e trabalhar mais 7 pontos altos no próximo grupo. Vou fazer aqui a minha terceira volta e venho lá no finalzinho encerrando a volta junto com você. Aqui está, trabalhei a terceira volta com o padrão que orientei. Aqui o meu último grupo ainda tem apenas 6 pontos altos, agora o ponto 7 eu vou trabalhar pegando pelo meio da segunda corrente que eu fiz aqui para iniciar a volta de base. Então, eu introduzo a agulha no meio da corrente, busco uma linha e trabalho o ponto 7. Encerrei aqui a minha terceira volta. Agora, vamos subir aqui 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Depois das 4 correntes, viro a peça e vamos trabalhar aqui a nossa quarta volta. A quarta volta será feita com intervalos de 2 correntes. Bem, então, pulo 2 pontos de base e no terceiro ponto trabalho um ponto alto. Fez o ponto alto, faz 2 correntes, pula 2 de base, no terceiro um ponto alto. Fez o ponto alto, 2 correntes, pula as 2 correntes de base e no próximo ponto alto faz um ponto alto. E nós vamos seguir então com esse padrão pela volta toda. Bem, então, eu vou aqui fazer a minha com essa orientação e venho. Trabalhei a quarta volta, seguindo o padrão que orientei. Aqui, para encerrar essa volta, depois de fazer essas 2 correntes, eu vou pular esses 2 últimos pontos de base e tenho aqui no final 2 correntes que eu iniciei a volta anterior. Então, vou introduzir a agulha pelo meio da segunda corrente e trabalhar aqui o último ponto alto da quarta volta. Bom, então, você notou que eu sempre estou fechando aqui as voltas com um ponto alto que é trabalhado pegando pelo meio da segunda corrente que nós temos na base. Então, sempre será assim para encerrar as nossas voltas. Bem, agora, vamos trabalhar a volta de número 5. Eu vou começar com 2 correntes e vou fazer aqui o total de 6 grupos de 7 pontos altos. Então, aqui eu vou diminuir 2 grupos nessa volta, venho trabalhando apenas até aqui, que é para eu começar a formar aquela escadinha aqui na minha peça. E todas as vezes que eu estiver trabalhando os grupos de 7 pontos altos nesses intervalos de 2 correntes, então eu vou distribuir da seguinte maneira. Fiz essas 2 correntes aqui, que estão sobre esse ponto alto de base, essas 2 correntes equivalem ao primeiro dos 7. Depois eu trabalho 2 nos intervalos de correntes. Um sobre o próximo ponto alto, mais 2 nas próximas 2 correntes. E mais um no próximo ponto alto. Então, aqui está o meu grupo com 7 pontos altos. Então, todos os grupos de 7 pontos altos trabalhados sobre os intervalos serão distribuídos iguais, eu acabei de mostrar esse aqui. E, depois que fez os 7 pontos altos, então, faz 2 correntes, pula 2 correntes de base, a partir do próximo ponto alto, trabalha mais 7 pontos altos. Bem, então, eu vou fazer aqui os meus 6 grupos de 7 pontos altos com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos, ficou vazio aqui na base esse espaço. Encerrei aqui, então, a minha quinta volta. Agora, vamos começar a sexta volta. Eu começo com 2 correntes, então, olha, todas as voltas aqui, enquanto estamos trabalhando os grupos de pontos altos, sempre serão iniciadas também com essas 2 correntes. Depois, é só virar a peça. E agora, eu vou trabalhar mais 2 voltas idênticas a essa aqui que eu acabei de fazer. Então, vou fazendo ponto alto sobre ponto alto, separando sempre com 2 correntes. Bem, então, eu vou trabalhar aqui a minha volta com a orientação que passei e venho. Completei a sexta volta com o padrão que orientei, agora é só fazer aqui 2 correntes, virar a peça e de novo trabalhar aqui os 6 grupos de 7 pontos altos sobre os 6 que nós temos de base. Então, vamos fazendo ponto alto sobre ponto alto, completou aqui o grupo, separa com 2 correntes e repete. Bom, então, vou trabalhar aqui
a minha volta 7 com essa orientação e venho. Completei a volta 7, seguindo o padrão que orientei, aqui formei mais uma vez esses quadradinhos. Então, já é a segunda faixa com esses quadradinhos que eu montei aqui na peça. E, então, todas as vezes que nós completarmos aqui esse quadradinho com essas 3 voltas, nesses grupos de 7 pontos altos, nós sempre vamos fazer uma volta com esses intervalos de 2 correntes. E sempre, para iniciar essas voltas dos intervalos, nós vamos subir 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Fez as 4 correntes, vira a peça e pula 2 pontos de base, 1, 2, no terceiro faz um ponto alto. E vamos fazendo as 2 correntes, pulando 2 e um ponto alto. 2 correntes, pula as 2 correntes de base e um ponto alto. Então, vou fazer aqui a minha até o final e venho. Completei a volta de número 8 com os intervalos de 2 correntes. Agora, vamos trabalhar a volta 9. Então, começo com 2 correntes, viro a peça. E aqui, na volta 9, vou trabalhar 4 grupos de 7 pontos altos. Então, vou começar a partir daqui a formar mais 4 quadradinhos iguais a esse aqui. Então, eu venho trabalhando até esse ponto. E vou distribuindo os grupos de 7 pontos altos, como já orientei você aqui nos intervalos. Bem, então, eu vou fazer aqui os meus 4 grupos e venho. Aqui está, trabalhei os 4 grupos e encerrei aqui a minha volta de número 9. Agora, eu vou trabalhar a volta 10 e 11, repetindo o mesmo padrão que fiz aqui nessa. Então, vou trabalhar ponto sobre ponto, vou separando sempre os grupos de pontos altos com 2 correntes. E, para começar, então, a volta, sempre fazendo 2 correntes e virando a peça. E agora, vou fazer aqui o meu grupo de 7 pontos altos. Bom, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar aqui essa volta e a próxima, e vou formar aqui mais 4 quadradinhos iguais a esses aqui. Vou fazer aqui essas 2 voltas e venho. Aqui está, trabalhei a volta de número 10 e número 11, e formei aqui mais 4 quadradinhos. Agora, a volta de número 12 será feita com os intervalos de 2 correntes. Então, para começar a volta dos intervalos, nós trabalhamos 4 correntes. Viramos a peça, pulamos 2 de base e trabalhamos um ponto alto. Bem, então, eu vou completar aqui a volta 12 com essa orientação e venho. Aqui está, completei a minha volta de número 12 com os intervalos. Agora, vamos trabalhar a volta 13, 14 e 15 com o mesmo padrão. Então, eu vou subir 2 correntes, vou virar a minha peça e aqui eu vou trabalhar 2 grupos de 7 pontos altos. Bem, então, aqui está, trabalhei apenas 2 grupos de 7 pontos altos. Agora, eu vou fazer mais 2 voltas iguaizinhas a essa aqui, com 2 grupos de 7 pontos altos separados por 2 correntes. Então, é só subir aqui 2 correntes, virar a peça e trabalhar ponto sobre ponto. Bem, então, vou fazer aqui mais essas 2 voltas, trabalhando esses 2 grupos de 7 pontos altos e venho. Aqui está, trabalhei as minhas 2 voltas e formei aqui mais 2 quadradinhos. Agora, eu vou laçar aqui mais uma vez a linha na minha agulha, vou estender essa laçada e vou cortar aqui essa linha. Bem, e depois de cortar aqui a linha, o meu trabalho está assim, formando aqui essas escadinhas. Agora, nós vamos trabalhar com barbante de outra cor e vamos completar esses espaços aqui da escadinha e vamos formar aqui um retângulo. E aqui, para eu começar a trabalhar com essa outra cor de barbante, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser virar a minha peça. Então, eu vim trabalhando nesse sentido e cortei aqui a minha linha. Agora, eu viro a minha peça
E todas as vezes, então, que formos trocar a cor do barbante, nós sempre vamos inicialmente virar a peça para depois amarrar a linha. E sempre vou amarrar aqui nesse primeiro degrau aqui da escadinha. Bem, então, para prender aqui a linha, eu vou inicialmente dar uma laçada na minha agulha. Depois da laçada, eu venho nessas 4 correntes aqui que eu tenho no primeiro degrauzinho. E na segunda corrente, contando de baixo para cima, eu introduzo a agulha pelo meio da segunda corrente, de baixo para cima, e prendo aqui um ponto baixo. Então, sempre vai ser com esse padrão que nós vamos emendar aqui a linha. Depois que fez o ponto baixo, nós fazemos uma corrente. E aqui, eu vou trabalhar 2 grupos de 7 pontos altos, e quando eu estiver completando o segundo grupo de 7 pontos altos, eu vou fazer a emenda com essa outra cor. Bom, então, eu vou fazer aqui os meus 2 grupos de 7 pontos altos. Quando for emendar, eu venho mostrando para você. Aqui está, trabalhei 7 pontos altos, 2 correntes, pulei 2 e iniciei o segundo grupo de 7 pontos altos. E por enquanto, fiz aqui nesse grupo total de 6 pontos altos. Agora, quando eu for trabalhar o ponto 7, eu também já vou fazer a emenda. Então, vou fazer da seguinte maneira: laço, inicio aqui o ponto alto, tiro só as 2 primeiras linhas do ponto alto, fico com ele aberto. Agora, eu laço de novo e venho aqui nesse ponto alto, que está aqui na mesma direção da volta que eu estou trabalhando, e no topo desse ponto alto eu vou introduzir a minha agulha e vou iniciar aqui outro ponto alto. Então, busco a linha, tiro só as 2 primeiras linhas aqui da minha agulha. E agora eu laço e tenho 3 linhas aqui na agulha. Seguro aqui para que não abra essas laçadas e tiro todas elas de uma única vez aqui da agulha. Então, olha, fiz aqui a emenda. Depois que faz a emenda, para iniciar a próxima volta, nós subimos 2 correntes, 1, 2. E agora eu vou trabalhar um ponto alto, subindo aqui para a volta de cima do local onde eu fiz a emenda. Então, prendi um ponto alto nesse ponto. Aqui, logo acima, eu tenho 2 correntes. Então, vai ser pegando no topo da segunda corrente, 1, 2. Então, aqui já tem um ponto alto nessa segunda corrente. De novo, passo a agulha pela mesma corrente, faço mais um ponto alto. Depois que fez esse ponto alto, laça, vira a peça. E depois de virar a peça, então, eu vou voltar trabalhando aqui mais 2 grupos de 7 pontos altos. Então, essas 2 correntes que eu fiz sobre esse ponto alto equivalem ao primeiro ponto desse grupo. Depois, venho para o ponto alto que tenho logo à frente, e a partir dele vou trabalhando um ponto para cada de base até completar os 7. Então, eu vou fazer aqui os 2 grupos de 7 pontos altos dessa volta e venho. Aqui está, trabalhei 2 grupos de 7 pontos altos. O ponto 7 desse grupo foi trabalhado naquela corrente que eu fiz aqui logo depois do ponto baixo, no local aqui onde eu amarrei. Então, aqui completei essa volta, agora vamos trabalhar a próxima. Para começar, eu faço 2 correntes, viro a peça e vou fazer mais 2 grupos de 7 pontos altos. De novo, quando eu estiver completando aqui o segundo grupo, vou fazer aqui a emenda. Então, eu vou fazer o meu até o local da emenda e venho. Aqui está, trabalhei com o padrão que orientei, fiz 7 pontos altos, 2 correntes, iniciei o segundo grupo com 7 pontos. Por enquanto, trabalhei aqui os 6. E agora, quando trabalhar o 7º ponto, também vou fazer a emenda. Então, aqui, de base, eu tenho esse fio de linha, essa laçada, né? Vou passar por debaixo dessa laçada e por debaixo do ponto alto, vou buscar aqui uma linha e vou iniciar aqui o ponto de número 7 desse grupo. Vou tirar só 2 linhas. E de novo, laço, e agora eu venho no topo desse ponto alto que está aqui na mesma direção que estou trabalhando. Então, vou passar a minha agulha pelo topo desse ponto alto e iniciar aqui mais um ponto alto. Então, vou tirar só 2 linhas, vou laçar de novo, vou segurar aqui para que não abra essas laçadas e tiro todas de uma única vez. Então, aqui fiz a emenda.
Agora, faço 2 correntes para começar a próxima volta, laço. Depois de subir essas 2 correntes, eu vou trabalhar um ponto alto pegando na segunda corrente que eu tenho de base. Então, aqui eu tenho 4 correntes, conto 1, 2. Na segunda, eu introduzo a agulha pelo meio e trabalho aqui um ponto alto. Então, ficou assim. E essa volta aqui é uma volta de intervalos. Então, antes de eu virar a minha peça, eu vou fazer aqui mais 2 correntes. E aí, viro a peça e volto aqui trabalhando os intervalos de 2 correntes separados por um ponto alto. Então, pulo 2, no terceiro um ponto alto. Vamos, então, com esses intervalos até o finalzinho ali da volta. Bem, então, está ficando assim. E aqui, eu completei essa faixa com os quadradinhos. Tenho aqui, nessa fileira, também 8 quadradinhos, agora contando com esses 2 rosas aqui mais claro. E nós vamos continuar preenchendo aqui esses espaços até formar o retângulo, usando sempre o mesmo padrão que eu mostrei para vocês aqui nessas emendas. Bom, então, vamos lá. Agora, para começar a próxima volta, eu vou subir 2 correntes, vou virar a peça e vou trabalhar aqui o total de 4 grupos de 7 pontos altos. Quando eu estiver completando aqui o 4º grupo, então vou fazer a emenda aqui, igualzinho mostrei a primeira vez que emendamos aqui embaixo. Bem, aqui então vim trabalhando com o padrão que orientei e encontrei aqui esse local que tem aqui uma emenda na base. Então, todas as vezes que nós encontrarmos esse local, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Por enquanto, aqui nesse grupo fiz 6 pontos altos, agora eu laço. E aqui de base eu tenho essa laçada. Então, eu sempre que encontrar essa laçada, eu vou passar a agulha pelo meio dela e por baixo desse ponto alto que está aqui deitado. E vou buscar a linha. E trabalhar o ponto alto. E depois faço 2 correntes e logo à frente eu tenho aqui essa corrente onde eu trabalhei esse ponto alto deitado. Então, quando eu encontrar esse local, eu sempre vou introduzir de novo a agulha na mesma corrente e vou trabalhar o primeiro ponto alto desse próximo grupo. E aqui eu estou trabalhando o 4º grupo de 7 pontos altos e encontrei aqui o local da emenda. Então, aqui de novo, igualzinho, mostrei aqui embaixo para vocês. Nós vamos laçar, vamos iniciar um ponto alto sobre esse ponto alto, vou tirar só 2 linhas, laço de novo. Venho no topo do ponto alto da outra cor aqui, introduzo a agulha no topo, busco a linha e começo mais um ponto alto. Então, tiro só 2 linhas. E agora, laço, seguro aqui para que não abram essas laçadas e tiro tudo de uma vez. Agora, 2 correntes e venho aqui nas 2 correntes que eu tenho logo à frente e vou introduzir a agulha pelo meio da segunda corrente e trabalhar um ponto alto. Depois desse ponto alto, laço, viro a peça. E depois de virar a peça, então, eu volto trabalhando aqui 4 grupos de 7 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Trabalhei os 4 grupos de 7 pontos altos, agora eu subo 2 correntes, viro a peça e volto aqui trabalhando mais 4 grupos de 7 pontos altos. E quando estiver completando aqui o 4º grupo, vou fazer outra emenda. Então, vou fazer o meu até ali no local da emenda e venho. Trabalhei com o padrão que orientei e encontrei novamente o local da emenda. Esse grupo, por enquanto, tem apenas 6 pontos altos. Agora, nós laçamos, passamos a agulha por debaixo dessa laçada e por debaixo desse ponto alto, buscamos a linha
E iniciamos aqui um ponto alto, tirando apenas 2 linhas. Laçamos de novo e vamos vir no topo do ponto alto e iniciar aqui outro ponto alto. Tiro 2 linhas, laço de novo, seguro aqui as laçadas e tiro tudo de uma vez. E de novo subo 2 correntes para iniciar a próxima volta. Laço e vou pegar na segunda corrente que eu tenho aqui dessas 4. Vou introduzir a agulha pelo meio da segunda corrente e trabalhar aqui um ponto alto. E vou fazer mais 2 correntes, porque aqui eu estou trabalhando uma volta de intervalos. Depois dessas 2 correntes, então, é só virar a peça e continuar aqui com os intervalos de 2 correntes. Pulo 2 e no terceiro um ponto alto. Bem, então, vou seguir com esse padrão até o final aqui da minha volta e venho. Aqui está, completei a minha volta com os intervalos. Agora, vou subir aqui 2 correntes, vou virar a peça. E agora, eu vou voltar aqui trabalhando grupos de 7 pontos altos separados por 2 correntes. Vou fazer o total de 6 grupos de 7 pontos altos. Então, vou fazer o meu até encontrar esse primeiro local aqui que eu tenho uma emenda na base. E venho mostrando de novo aqui para vocês como vamos fazer. Aqui está, encontrei o local onde tenho aqui essa emenda na base. Então, todas as vezes que nós encontrarmos essa emenda de base, nós vamos trabalhar o ponto alto pegando por baixo dessa laçada que temos aqui, por baixo aqui desse ponto alto. Busca a linha e trabalha aqui o ponto 7 desse grupo. Depois, faz 2 correntes. E aqui eu tenho essa corrente onde eu trabalhei esse ponto alto que está deitado. Então, eu sempre vou introduzir a agulha no mesmo ponto que trabalhei o ponto deitado. E aqui eu trabalho um ponto alto. E agora, sigo aqui com os meus grupos de 7 pontos até encontrar o próximo local da emenda. Vou fazer o meu até ali e venho. Aqui está, encontrei novamente o local da emenda. Então, vou iniciar o ponto 7 desse grupo sobre esse ponto alto. Tiro apenas 2 linhas, laço de novo, e agora venho no topo desse ponto alto, introduzo aqui a agulha, busco a linha e inicio outro ponto alto. Tiro 2 linhas, laço, seguro bem as laçadas e tiro tudo de uma vez. Agora, faço 2 correntes para começar a próxima volta e trabalho um ponto alto pegando nessa segunda corrente que tenho aqui logo à frente. Fez esse ponto alto, laça e vira a peça e volta aqui agora trabalhando mais 6 grupos de 7 pontos altos. Completou aqui os 6 grupos, sobe 2 correntes e volta trabalhando mais 6 grupos com 7 pontos altos. Então, eu vou fazer essa volta aqui e a próxima, e quando chegar de novo aqui no local da emenda, venho mostrando mais uma vez como emendamos. Aqui está, trabalhei essas 2 voltas, seguindo o padrão que orientei, e encontrei aqui o local da minha última emenda aqui desse retângulo. Então, nesse local, nós vamos fazer um pouquinho diferente aqui a emenda. Eu vou trabalhar o ponto alto pegando por essa laçada e passando a agulha aqui por debaixo do ponto alto deitado, busco a linha e faço o ponto alto completo aqui. Depois de trabalhar esse ponto alto, faço 2 correntes e venho aqui, olha, no local onde tenho a ponta da outra cor, e no mesmo ponto, aqui no topo desse mesmo ponto, eu vou prender um ponto baixíssimo. Depois de prender esse baixíssimo, eu laço mais uma vez, estendo a laçada e corto aqui a minha linha. Bem, depois de cortar a linha, meu trabalho está assim, montei aqui um retângulo completo. E aqui, olha, a partir de agora, tudo que nós fizermos será repetição desse primeiro retângulo que eu mostrei aqui para vocês nessas 2 cores. Então, nós sempre vamos trocando de cor, e a cada 2 cores que nós trocarmos, nós vamos formar um retângulo igual a esse. Então, primeiramente, eu vou trabalhar agora, mais uma vez, com as escadinhas, igual eu mostrei na primeira parte com o pink, e em seguida completamos as escadinhas com outra cor, igualzinho mostrei aqui no rosa claro para vocês. Bem, então vamos lá dar continuidade. Aqui, olha, eu vim trabalhando a volta nesse sentido e fechei com o baixíssimo aqui. Então,
todas as vezes que eu for trocar a cor da linha, primeiramente eu vou virar a peça ao contrário da última volta que eu fiz. Então, vim nesse sentido, viro a peça e fico com essa última volta aqui que eu trabalhei com os pontos pelo lado do avesso aqui para mim. E venho sempre nessa ponta aqui do meu lado direito amarrar a minha linha. Bem, e aqui eu tenho duas correntes que equivalem um ponto alto. Então, é nessa segunda corrente que eu tenho aqui que eu vou amarrar a minha linha. Então, laço a linha na agulha. E venho na segunda corrente, passo a agulha pelo meio da segunda corrente. Busco aqui uma linha. E aqui eu trabalho um ponto baixo. E todas as vezes que nós trocamos a linha quando estamos com o retângulo aqui completo, a primeira volta na outra cor que nós vamos fazer será uma volta com os intervalos de duas correntes, que é para separar aqui um quadradinho do outro. Então, depois desse ponto baixo, eu vou fazer mais 3 correntes. 1, 2, 3. E quando você estiver voltando a próxima volta e for fechar a volta, você vai fechar a volta com um ponto baixíssimo nessa primeira das 3 correntes que nós fizemos aqui. Então, tem o ponto baixo, a corrente. Será aqui que eu vou trabalhar o último ponto alto quando eu estiver encerrando a próxima volta que eu vou trabalhar depois dessa aqui. Bom, fez aqui esse ponto baixo, essas 3 correntes, então, pulamos 2 pontos de base, trabalhamos um ponto alto. E vamos seguindo assim, fazendo as 2 correntes, pulando 2 e um ponto alto no terceiro ponto de base. 2 correntes, pula as 2 correntes, um ponto alto. Quando nós encontramos esse local onde temos aqui as 2 emendas, eu vou trabalhar mais um ponto alto, pegando no mesmo ponto aqui onde eu fiz as emendas. Então, no topo desse ponto, faço um ponto alto. E vamos, então, seguindo esse padrão das 2 correntes, pula 2, um ponto alto, até o final da volta. Eu vou fazer o meu e venho. Aqui está, trabalhei toda a volta com os intervalos na cor verde. E agora, para começar, então, a próxima volta, é só fazer 2 correntes e virar a peça. E, a partir daqui, nós vamos começar a repetir o padrão idêntico, mostrei para vocês aqui quando trabalhamos com o pink. E formamos essas escadinhas. Bom, então, como é idêntico, eu não vou ficar filmando tudo novamente. Se você ainda tiver alguma dúvida, é só você voltar no início do vídeo, onde eu começo a trabalhar aqui esses 8 grupos com 7 pontos altos e ir repetindo volta por volta até nós completarmos aqui em cima 2 quadradinhos apenas aqui na cor verde. Então, para trabalhar os grupos de 7 pontos altos, quando temos aqui os intervalos, é da maneira como já orientei. 2 pontos altos na corrente, um ponto alto sobre o ponto alto, mais 2 nas correntes, e mais um sobre o próximo ponto alto. Então, eu vou fazer a minha com o verde e venho mostrando como é que ficou. Aqui está, trabalhei com o barbante verde, seguindo o padrão que orientei. Fiz aqui a minha escadinha, quando restou apenas os 2 quadradinhos no topo aqui, eu cortei o meu barbante. E assim que eu cortei o barbante verde, eu virei a minha peça e como vocês estão vendo ali onde está a minha agulha, eu já amarrei uma sobra de barbante vermelho no mesmo local que eu amarrei o rosa claro, quando nós fizemos juntos essa parte do rosa claro. Então, é no mesmo local, na segunda corrente que eu tenho na base aqui do verde. E a partir desse local, eu vou começar a trabalhar com o mesmo padrão que trabalhei com o rosa claro e vou preencher aqui essa escadinha do verde para que eu forme aqui mais um retângulo com o vermelho e o verde. Então, vou preencher aqui as escadinhas do verde, seguindo a orientação que acabei de passar para vocês e venho mostrando como ficou. Aqui está, trabalhei com o barbante vermelho e ficou
completo aqui esse retângulo com essas duas cores, o verde e o vermelho. E agora, eu vou começar novamente a trabalhar uma parte igual nós fizemos com o verde e com o pink, que é formando as escadinhas. Então, como vocês podem ver, eu vou trabalhar essa próxima parte com o barbante marrom. Ele já está amarrado no local onde está ali a minha agulha. E esse local que eu amarrei o marrom é o mesmo local que eu mostrei para vocês quando amarrei o barbante verde. Então, agora com o marrom vou trabalhar outra parte idêntica a esse do verde. Então, a primeira volta que eu vou fazer aqui no marrom será uma volta completa com os intervalos de duas correntes separados por um ponto alto. Então, vou fazer o meu aqui, vou criar aqui as minhas escadinhas com o barbante marrom e venho mostrando como ficou. Aqui está. Trabalhei com o barbante marrom, seguindo o padrão que orientei e, novamente, eu formei aqui a escadinha. Então, vocês estão vendo que é tudo repetitivo, né? Muito fácil de trabalhar essa peça. E assim que eu completei aqui a escadinha com o marrom, cortei a minha linha, eu virei a minha peça e amarrei o barbante laranja, que é com ele, então, que vou agora completar aqui as escadinhas do marrom. Então, está amarrado ali onde está a minha agulha, e vocês podem ver que é no mesmo local que eu amarrei quando iniciei para trabalhar com o barbante rosa claro que nós fizemos juntos lá no início do tapete. E, novamente, então, vou repetir o padrão das emendas, igual fiz com vocês, quando nós trabalhamos lá a primeira parte, né, que preenchemos as escadinhas com o rosa. Bom, então, eu vou aqui preencher com o laranja e venho mostrando como é que ficou. Aqui está, trabalhei com o barbante laranja, seguindo o padrão que orientei, e fiz aqui agora um retângulo com o marrom e o laranja. E para essa peça aqui, então, eu vou trabalhar essa repetição que nós estamos fazendo aqui no tapete, só até aqui. E agora eu vou trabalhar o bico. Mas, se você quiser fazer um tapete para a pia de cozinha ou uma passadeira para o corredor, é só continuar fazendo essas repetições que eu vim mostrando para vocês até aqui, até você alcançar o comprimento que você quer. E depois trabalhar as duas voltas do bico que eu vou fazer agora junto com vocês. E se você for fazer, então, ele mais comprido, independente do comprimento que você faça, sempre vai dar certo o bico que eu vou mostrar para vocês logo adiante. Bem, então vamos dar continuidade. Antes de nós continuarmos, deixa eu falar para vocês como vamos arrematar essas pontas que temos aqui na peça. Então, essas pontas que estão aqui nas laterais, eu vou entrelaçando aqui pelo meio dos pontos da lateral. Então, essa ponta é uma ponta do laranja, eu entrelaço pelo meio dos pontos na mesma cor. Então, aqui está, entrelacei a ponta pelo meio dos pontos aqui na mesma cor. E agora, quando nós trabalharmos a volta do bico, a primeira volta, nós vamos fazer grupos de 3 pontos altos, usando esses pontos aqui, em um ponto sim, um ponto não. E a gente aprende de novo aqui mais um pouco embaixo desses pontos que formos trabalhar. Depois que prender, é só cortar bem rente a pontinha que sobrar, que já está arrematado. Então, vou fazer isso com todas as pontas que eu tenho aqui na lateral. Agora, eu vou entrelaçar essa aqui do marrom pelo meio dos pontos marrons. Então, vou fazer dessa maneira com todas as pontas que eu tenho aqui na minha lateral. Bem, então, vamos lá trabalhar o bico da nossa peça. Esse bico é bastante fácil também. Então, olha, eu vou amarrar a minha linha aqui para começar o bico no seguinte local. Essa aqui foi a última volta que eu trabalhei com o laranja, vim trabalhando nessa direção e fechei com um baixíssimo aqui, cortei o laranja. Então, para trabalhar agora o bico do tapete, eu não vou virar a peça, vou ficar com ela na mesma posição que estava aqui
quando trabalhei essa última volta com o laranja. E eu vou fazer o bico, então, com o barbante amarelo e vou amarrar a minha linha no seguinte local, no penúltimo ponto alto que eu tenho aqui em cima, nessa última volta que eu trabalhei aqui na peça. Então, aqui no penúltimo ponto, logo à frente, eu tenho aqui duas correntes que equivalem um ponto alto no final dessa volta. Então, depois de amarrar a linha, eu vou introduzir a agulha no mesmo ponto, buscar a linha para frente e vou subir aqui 3 correntes que vão equivaler um ponto alto. E vou voltar no mesmo ponto aqui onde subi as 3 correntes e fazer aqui mais 2 pontos altos. Bem, então aqui, olha, eu trabalhei 3 pontos altos no penúltimo ponto que eu tinha aqui nessa lateral. Agora, eu faço 2 correntes, viro meu trabalho aqui para a lateral mais comprida da minha peça e pegando por detrás desse último ponto aqui, que são 2 correntes, eu vou trabalhar mais 3 pontos altos. Então, aqui está, virei o meu canto. Agora, eu vou seguir fazendo uma corrente, vou sempre pular um ponto de base, então, trabalhei os 3 pontos altos aqui, pulo o ponto da frente e venho no seguinte. E pegando por detrás desse ponto, faço mais 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, faz uma corrente, pula o próximo ponto de base, que é esse aqui do intervalo, e venho para o ponto à frente e aqui faço mais 3 pontos altos. Fez esses 3 pontos altos, faz uma corrente, pula um de base no da frente, mais 3 pontos altos. Então, essa vai ser a sequência que nós vamos trabalhar aqui nessa lateral. Bem, então, vou seguir até encontrar o próximo canto com esse padrão. Aqui está, trabalhei a minha lateral com o padrão que orientei. E contando desde esse primeiro grupo de 3 pontos que eu fiz aqui nessa lateral, fiz o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 grupos de 3 pontos altos. Bem, então, depois de trabalhar esses 22 grupos, eu faço aqui uma corrente e de base eu vou ter apenas 2 pontos, esse e esse aqui. Então, pegando por detrás desse ponto, eu faço 3 pontos altos. Depois de trabalhar esses 3 pontos altos, faço 2 correntes e agora vou começar a trabalhar aqui na lateral mais estreita da minha peça. Então, para começar a trabalhar aqui essa lateral, eu vou fazer 3 pontos altos, pegando nesse próximo ponto alto que eu tenho aqui de base. Então, tudo aqui nesse ponto, vou trabalhar 3 pontos altos. Então, aqui está, virei o meu canto. E na lateral mais estreita vai mudar um pouquinho o padrão do bico. Então, fez aqui esses 3 pontos altos virando o canto, nós fazemos uma corrente e vamos pular aqui 2 pontos de base e a partir do terceiro nós vamos trabalhar um ponto alto para cada de base e vamos fazer 3 pontos altos. Depois de fazer esses 3 pontos altos, logo à frente tem um intervalo de 2 correntes. Então, todas as vezes que eu encontrar esses intervalos de 2 correntes aqui na lateral mais estreita, eu vou fazer 2 correntes também. 1, 2. Fez essas 2 correntes, agora eu venho nesse ponto alto e aqui trabalho um grupo de 3 pontos altos, fazendo um ponto para cada ponto de base.
Fez esses 3 pontos altos, faz uma corrente só uma, e pula esse ponto alto que eu tenho aqui no meio desse grupo de pontos altos. Vou pular um ponto só, vir no próximo e usando aqui esses próximos 3, eu faço mais um grupo de 3 pontos altos. Depois desses 3 pontos altos, logo à frente eu tenho 2 correntes, então aqui faço 2 correntes também de separação. Venho no ponto alto e usando esses 3, faço 3 pontos altos. E toda vez que nós completamos esse primeiro grupo de 3 pontos altos sobre esse grupo de 7, eu vou fazer só uma corrente, vou pular só um ponto de base, que é o ponto que está aqui bem no meio desse grupo. E depois de pular esse ponto, faço mais 3 pontos altos usando os próximos 3 de base. Então, olha, só isso aqui que vai mudar aqui na lateral mais estreita. Nós vamos fazer um intervalo com uma corrente e um intervalo com 2 correntes quando estivermos sobre as 2 correntes aqui que nós temos na base. Depois, uma corrente, 2 correntes, uma corrente, agora 2 correntes, uma corrente, 2 correntes, e vamos assim até trabalhar 3 pontos altos, usando esses 3 pontos altos que nós temos aqui no último grupo da base. Então, vou fazer o meu até aqui, venho. Aqui está, trabalhei a lateral mais estreita, seguindo o padrão que orientei, e estou aqui no final da minha lateral mais estreita. Então, depois de trabalhar esse grupo de 3 pontos altos, eu vou fazer aqui uma corrente apenas, vou pular 2 pontos de base e no penúltimo ponto aqui dessa lateral, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Depois de trabalhar esses 3 pontos altos nesse ponto de base, então, eu faço as 2 correntes, viro para a lateral mais comprida e em seguida eu venho nesse ponto alto e pego por detrás do ponto e aqui trabalho 3 pontos altos. Então, aqui virei de novo o meu canto. E agora, então, é só seguir com o mesmo padrão que fizemos na lateral mais comprida do lado de lá. Uma corrente, pula um, no da frente, trabalha 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, uma corrente, pula um ponto de base, no da frente, 3 pontos altos. E vamos seguir, então, com esse padrão aqui até encontrar o próximo canto. Chegando lá no próximo canto, então, vira o canto da mesma maneira que eu orientei quando saímos aqui dessa lateral mais comprida e em seguida trabalha a lateral mais estreita lá em cima com o padrão que eu acabei de orientar aqui. Bom, então é só isso. Para trabalhar essa volta, eu vou completar o restante da minha com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei todo o restante da minha volta seguindo o padrão que orientei. Aqui no final, depois de fazer esse último grupo de 3 pontos altos e essa corrente, então, eu fecho a volta com o baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. Bem, agora vamos trabalhar a última volta da peça. Eu vou começar caminhando com 2 pontos baixíssimos. Aqui está, caminhei até esse ponto alto. Agora, eu vou passar a agulha por baixo das correntes do canto, vou buscar uma linha e vou fazer um ponto baixo. Depois, vou subir 3 correntes, 1, 2, 3, e vou trabalhar mais 3 pontos altos, pegando aqui nesse mesmo intervalo. Depois de fazer esses 3 pontos altos, então, eu venho no próximo intervalo que eu tenho de uma corrente, aqui eu prendo um ponto baixo. Então, ficou assim. Prendeu esse ponto baixo, é só subir 3 correntes e trabalhar mais 3 pontos altos aqui no mesmo intervalo. Fez os 3 pontos altos, é só vir no próximo intervalo, prender um ponto baixo. Prendeu o ponto baixo, é só subir 3 correntes e trabalhar mais 3 pontos altos no mesmo intervalo. Então, esse aqui é o padrão que nós vamos seguir pela volta toda.
Bem, então, para trabalhar o bico é a repetição desses grupos de pontos que eu acabei de mostrar aqui, inclusive nos cantos. Então, quando nós encontramos aqui as duas correntes do canto, né, nós fazemos esse grupinho aqui no intervalo, vamos direto aqui para as duas correntes do canto, prendemos um ponto baixo, subimos as 3 correntes e fazemos mais 3 pontos altos aqui. Depois, prende um ponto baixo no próximo intervalo e continua repetindo. Então, a volta inteira não vai ter alteração. Inclusive, os cantos é igual ao que nós estamos fazendo aqui na parte reta. Então, vou completar essa volta com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei todo o restante da volta seguindo o padrão que orientei. Depois de fazer aqui o meu último grupo de pontos, eu encontro aqui o primeiro ponto baixo que eu fiz para começar essa volta e aqui eu fecho com um ponto baixíssimo. Laço mais uma vez e corto a minha linha. Bem, e agora eu vou mostrar para vocês como é que eu escondo o restante das pontas aqui que eu tenho na peça. Então, essa ponta que eu tenho aqui, quando amarrei, para começar o bico, eu vou passar pelo meio desses pontos. E depois eu corto aqui bem rente, então já está arrematada essa ponta. E essa outra ponta que acabei de cortar agora, vou passar pelo meio desses pontos. Depois, então, é só cortar aqui, que também já está arrematada. E temos essas pontas, que foi do local aqui onde nós amarramos aqui as trocas de linha. Então, nessas pontas, eu vou arrematar aqui todas elas pelo lado do avesso aqui do meu bico. Então, os pontos do bico que eu acabei de fazer agora estão aqui pelo avesso. Então, é nessa posição que eu vou arrematar aqui essas pontas. E vou arrematar também cada cor sobre a sua própria cor. Então, aqui vermelho sobre vermelho. Então, aqui eu tenho 2 correntes, eu vou passar a agulha pelo meio dessas 2 correntes e depois vou entrelaçar aqui ainda essa ponta pelo meio desses pontos que eu tenho aqui no vermelho. E depois de entrelaçar aqui a linha pelo meio dos pontos, eu vou abrir a ponta ao meio. Vou ficar aqui com 3 fios para cá e 3 para cá. E agora eu vou passar esses 3 fios pelo meio aqui do ponto que está mais próximo de onde está saindo aqui a minha ponta. E vou fazer aqui 2 nozinhos. Então, o primeiro nozinho eu não vou apertar muito, que é para não repuxar aqui o meu trabalho. E o segundo nó, eu aperto bem. E agora, então, nós cortamos aqui bem rente, depois do nozinho. Então, está arrematado. A mesma coisa vou fazer com essa outra ponta. Bom, então, é dessa maneira que arrematamos aqui as pontas das nossas linhas. E depois, então, é só estender a peça, né? E nós vamos pegar aqui em todas essas 3 correntes que nós fizemos aqui no bico e vamos puxando para cima, para que ele fique assim com esse efeito de sobe e desce aqui. E encerramos aqui mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, deixe o seu like, o seu comentário. E, se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui algumas opções para você. É só clicar nessas imagens que você é levado à videoaula. Se quiser se inscrever em meu canal, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.